É o Everton, contra o lateral. Contra o Tigres, né? O Everton, que em tese é o time titular do Palmeiras, Isso, né, que jogou a semifinal do Mundial. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes, Gustavo Gomes isso. e Vinha, Danilo, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Zé Rafael e Rony, lá na frente Luiz Adriano. Esse é o time que entrou em campo na semifinal do Mundial contra o Tigres e não fez um bom jogo. Não fez, e é então. o time base que também fez a partida contra o Santos, que também não foi um bom jogo. Eu acho que desse time aí, por exemplo, o Zé Rafael e o Veiga ficam pendurados. No sentido assim, de poder perder a vaga. Por quê? De poder perder a vaga. Por quê? Porque, por exemplo, o Scarpa foi muito bem contra o Fortaleza. Muito bem. Hoje foi um dos principais do primeiro tempo. Então você já pode ver o Scarpa pedindo passagem aí. O Rony vai jogar. Então, ok. O Veiga, de repente você sai para formar ali. Agora é que tem que ver a questão do menino, né? Porque... Lucas Lima nenhuma chance, Vitão? Não, Lucas Lima não. Talvez ele pudesse fazer, se o Gabriel Menino tivesse a condição... Talvez ele repetir a trinca lá de Avejaneda. Repetir a trinca Danilo, com... Patrick e Menino. Danilo, Patrick de Paula e dando mais liberdade pro menino. Né? Então, talvez, ou botar abrindo o menino pela direita, jogando o Rony pro outro lado, o Scarpa flutuando por dentro. Então, acho que ele tem condições ali para fazer, mas sem dúvida, o time que jogou os jogos que o Palmeiras não atuou bem, esse time, na cabeça do Abel Ferreira, eu imagino que ele esteja em xeque. E é natural que esteja. Eu acho que essa é a grande questão, né? Queria só mostrar aqui a tabela do campeonato, né? Porque, assim, efeitos práticos, o Palmeiras, ele não tem mais, assim... O Palmeiras ele vai mexer com outros times dentro do campeonato, vai mexer com a própria premiação que ele pode ganhar, dependendo da colocação que ele vai ficar no campeonato. Vai mexer com a fezinha que as pessoas fazem às vezes. Às vezes a pessoa coloca, não, fulano termina na frente de Beltrano. Então, numa dessa... Inter é líder com 69, Flamengo 68. Domingo tem o duelo no Maracanã que pode garantir o título ao Internacional. Atlético Mineiro e São Paulo fechando o G4 com 62, Fluminense 60, Palmeiras 56. Esse é o G6 do Campeonato Brasileiro. Temos a final entre Palmeiras e Grêmio. E o Santos, que a gente vai falar agora, que venceu o Corinthians de 1-0, vai a 53 pontos. Com uma vitória... Por exemplo, o Santos já não vai ser mais alcançado, não poderá mais ser alcançado pelo Corinthians, que ele bateu hoje, que tem 49 pontos. O Atlético Paranaense tem 50, teria que tirar um saldo também gigantesco, né? 3-1 só. Tá 3-1 só no saldo, né? Ele fica na alça de mira do Atlético Paranaense. Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. Botafogo e Curitiba já rebaixados. O resultado de hoje, o Vitor Sérgio lembrou, enquanto a gente acompanhava a entrevista, fez com que o Botafogo... Decretou o Botafogo como lanterna do Campeonato Brasileiro. Não vai poder mais alcançar o Curitiba, nem se vencer os dois jogos. Ainda temos a briga ali contra o rebaixamento, com Bahia, com Fortaleza, com Vasco da Gama. Enfim, com a galera brigando ali para permanecer na Série A. Vamos falar agora do clássico entre Santos e Corinthians. Vitória do Peixe na Vila Belmiro 1-0. Nosso repórter Rodrigo Fragoso acompanhou o jogo na Vila Belmiro. Eu faço a convocação agora, Fragoso, para que você chegue aqui no último lance e fale pra gente como é que foi o jogo, como é que foi a vitória do Peixe, esse 1-0 que coloca o Peixe numa situação interessante para brigar por uma vaga ou para ficar ali numa colocação que pode dar uma vaga à fase inicial da Libertadores. Boa noite, Rodrigo Fragoso, seja bem-vindo ao último lance. Boa noite, Luizinho. Boa noite a galera ligada no último lance. Todo mundo da mesa também. Pois é, o Santos venceu o clássico aqui, um clássico muito importante. Aliás, é claro que a vaga na Copa Libertadores da América pesa financeiramente, mas depois de uma frustração como foi a final da Libertadores para o Santos, não conseguir vencer, perder para um rival, um novo objetivo motiva muitos jogadores. E depois da vitória, foi uma festa muito grande no gramado, os jogadores celebraram demais, até se juntaram ali com o técnico Cuca no meio do gramado, conversaram, depois fizeram um grito de guerra e foram para o vestiário muito contentes com essa vitória. Vitória essa que coloca a equipe do Santos com 53 pontos. Você acabou de falar, né, na oitava posição, colando no Grêmio, que tem 56, e o Corinthians estaciona nos 49 pontos na 10ª posição. Foi um primeiro tempo muito difícil, viu, Luizinho? Primeiro tempo difícil de assistir, principalmente porque os goleiros não trabalharam, a equipe do Santos fazendo uma linha de 5 atrás, com o Alisson recuando para pegar o Arauz e por isso travando bastante a criação e a finalização do Corinthians, que teve um chute do Vital de longa distância no começo e nada mais. E a equipe do Santos com dificuldade também para criar, utilizando sempre 3 homens. E aí, em um dado momento, Luizinho, bom destacar,
A equipe do Santos colocou o Pará para ser um quarto homem na linha de frente, ele aparecendo no meio, próximo do centroavante, mesmo assim não funcionando tão bem. No fim das contas, a equipe do Santos também não conseguiu ser perigosa para o gol do goleiro Cássio. Na segunda etapa, aí sim, o Soteldo entrou em campo e isso fez uma diferença danada. Por quê? Porque ele botou fogo no jogo, colocou intensidade, colocou velocidade e o Santos passou a jogar com 4 atacantes, né, Luizinho? O Soteldo se juntou ao Lucas Braga, ao Marinho e também ao Marcos Leonardo. Com isso, ele fez com que a velocidade dele aparecesse logo no começo em um contra-ataque absurdo, ficou cara a cara com o Cássio, perdeu o gol. Na sequência, ele dá um chutaço de fora da grande área, o Cássio faz um milagre, na sobra o Marinho empurra para o Marcos Leonardo abrir o placar, o gol da vitória do Santos. E que ponto interessante o Marcos Leonardo, né? É o terceiro gol seguido dele com a camisa do Santos. Tem 5 na temporada, 21 jogos, é só a primeira temporada dele, um garoto muito jovem, de 19 anos, mas nos últimos 3 jogos ele balançou as redes. No empate com o Atlético Goianiense,